Olá, cinéfilos. Eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Zola, um filme cuja premissa é bastante curiosa e também sua história de produção. O filme é uma adaptação de uma thread do Twitch, uma thread de 148 tweets publicados pela Asia King, que é uma dançarina exótica, referente a um evento acontecido em 2015, quando, ao lado de uma amiga, Stephanie, viajou para a Flórida para participar de alguns shows noturnos e boates de striptease. A coisa desandou de tal maneira que inspirou não apenas a produção desta série de tweets, que viralizou de tal forma que o Twitter supostamente pegado essa ideia e criado o recurso de thread dentro da plataforma, e também deu origem a um artigo escrito pelo David Kushner, que acaba sendo a base desse filme, escrito e dirigido pela Yaniska Bravo, diretora que participou das séries Atlanta, Cara Gente Branca, Mrs. America, Van, na Amazon Prime, além de ter dirigido o longa-metragem Lemon. Zola disputou o Festival de Sundance, lutou pelo prêmio do júri, embora não tenha conquistado, mas saiu vitorioso no Spirit Awards, o prêmio do cinema independente norte-americano, tendo vencido o prêmio de melhor atriz para Taylor Page, além do prêmio de melhor montagem. E um asterisco. É um filme produzido e distribuído pela A24, que é uma empresa que costumeiramente dá ênfase a uma produção cinematográfica mais artesanal, que desafia o espectador a sair da caixinha, a sair de sua bolha, de sua zona de conforto e assistir a histórias que poderão assustá-lo, como é o caso de Hereditário, como é o caso de A Bruxa, poderão apresentá-lo a um outro mundo ao qual não conhece. Aqui o caso, por exemplo, do Minari, do Moonlight, ou simplesmente poderão ser produções que vão dar um nó na sua cabeça, como a Lenda do Cavaleiro Verde, recentemente lançado, ou Lamb. Todos esses filmes capacitam a A24 para ser uma produtora e distribuidora contemporânea que verdadeiramente vai nos ensinar a abrir esse leque cinematográfico, a conhecer outros tipos de produção que não aquelas a que estamos habituados, e certamente Zola, com seus 84 minutos de duração, é um ótimo exemplo para entrar no catálogo da A24. O melhor da narrativa é como a direção consegue conferir vivacidade e energia a um roteiro inspirado na thread, que naturalmente já tem muita carga de surpresa e muitas reviravoltas para proporcionar ao espectador. É que a diretora, ao abraçar essa ideia naturalmente envolvente, por tudo que acontece, pela forma com que os personagens são construídos, pela natureza destes personagens também, pela por um mundo que nós não habitualmente somos convidados a conhecer. Além de fazer isso, a diretora sabe articular com alguma dose de humor temas muito sérios que são tratados explicitamente na cara do espectador, de uma forma que ele perceba como essas mulheres profissionais do sexo ou dançarinas exóticas, que são muitas vezes marginalizadas do olhar da sociedade e tratadas com preconceito, tratadas com discriminação, parecem ter menos direitos do que as outras mulheres, ou pelo menos parecem ter menos a atenção do poder público e da nossa atenção também, em casos que envolvem, por exemplo, tráfico sexual, violência, situações de humilhação, de abuso que extrapolam o contrato sexual construído entre quem provê e entre quem recebe. Assim, a narrativa, enquanto traz algo que é muito envolvente por ser surpreendente e também por ser novo na vivência do espectador, faz isso de uma forma bastante inteligente, utilizando a protagonista, interpretada pela Taylor Page, como um vetor que olha aquilo, percebe tudo que está ao seu redor com um olhar bastante crítico e bastante cirúrgico, sabe que tem coisas muito erradas acontecendo, sabe que não tem condições de sair daquela situação e ainda assim tenta fazer o melhor para proteger a sua amiga Stephanie e para proteger a si mesma quando as coisas começam a desabar dentro da história. É verdadeiramente um esforço louvável, como a Yanisca, com apenas 84 minutos,
consegue trazer uma narrativa que envelopa crítica, envelopa potência em atuações, envelopa certo sarcasmo na forma de humor, e envelopa ainda também uma verdadeira ameaça que é colocada diante das personagens, embora saibamos, ou pelo menos deveríamos saber, que a protagonista pelo menos parece estar ilesa a qualquer ameaça, já que ela quem vai redigir os tweets depois, né? Como é que ela poderia acontecer algo com ela? Nós temos a atuação do Nicholas Brown, que vocês podem associar com o primo Greg de Succession, e que aqui tem uma participação que é bastante similar, ao menos no estilo de atuar, de um homem muito desajeitado e dependente emocionalmente de Stephanie, mas bem mais volátil. E por ser mais volátil, mais inconsequente, provocando assim situações imprevisíveis. Tem uma agora aqui que me veio à cabeça, que eu rio sozinho, apesar de tudo que envolve a cena, mas eu não consigo parar de rir. Rir do infortúnio alheio. Temos também Colman Domingo, que você deve conhecer como o padrinho da Rue na série Euforia, e que interpreta o Cafetão. Além dele ser um personagem bastante ameaçador, ele se mostra um personagem que tem total domínio da situação em que ele se encontra e consegue manipular aquelas mulheres e também consegue manipular outras personagens em determinado momento de seus objetivos. É um sujeito muito ambicioso, ganancioso e que parece perceber naquelas mulheres apenas um ganha-pão. Mas, ao mesmo tempo, também é difícil não apreciar a malícia com que ele percebe quando as coisas estão, digamos assim, indo pelo cano. Ele percebe muito bem e ele sabe agir em conformidade com isso, demonstrando também uma experiência dentro desse ramo. Com relação à linguagem propriamente dita, eu gosto de como a Yanisca ela introduz elementos do Twitter, aquele famoso sonzinho do assobio do passarinho, quando você publicava um Twitter, dentro da narrativa, como se cada momento ímpar que a Zola percebe algo muito fora do comum ou algo muito esquisito, parece que ela está tweetando mentalmente aquele evento, ao mesmo tempo criando uma ligação direta com a thread que ela publicou. A fotografia granulada cria uma certa aparência de sujo da Flórida, torna a Flórida mais suja, menos convidativa do que talvez alguns de vocês achem, aquela Flórida mais solar, dos parques de diversão. Aqui você tem uma Flórida com uma textura bastante áspera, bem noturna, com cores muito expressivas que vem trazer essa coloração mais over, aqueles brilhos mais metálicos das roupas das personagens, certo jogo de cores que também está acompanhando o desenvolvimento dessa história. O sangue se torna muito mais vivaz também detrás dessa fotografia, que cria a identidade de uma Flórida mais hostil, a Flórida que aquelas mulheres estavam para conhecer. Além disso, a Yanisca Bravo é uma diretora muito competente em saber decupar as suas cenas. Ela sabe, por exemplo, criar mistério enquanto vai desenvolvendo algumas sequências. Tem um momento muito particular que, certa hora, as duas personagens batem na porta de, aparentemente, dois homens, e quando elas entram, elas vão percebendo gradualmente que não são apenas dois homens que estão ali, mas uma meia dúzia deles que estão planejando fazer um sexo grupal. E essa revelação vai se dando de forma bem inteligente, bem pontual, enquanto o Zola vai percebendo tudo que está acontecendo ao seu redor. E não é que Stephanie seja ingênua, ela também percebe, mas a maneira com que ela percebe é como uma maneira com que ela dissesse: paciência, é meu trabalho. Ela se resigna diante daquilo. Zola percebe tudo que ela está vivendo de uma forma muito crítica. É como se ela dissesse: não é porque eu não sou uma dançarina exótica que eu devo ser tratada dessa forma, que eu devo ser humilhada e que eu devo ser desrespeitada. É por causa disto que Zola, o filme, tem tanto poder, porque a personagem sabe muito bem se colocar em uma posição empoderada diante de uma situação que, para muitas pessoas, parece ser uma situação de vulnerabilidade. Mas ainda assim, ela tenta reunir forças para superar a situação em que está e para poder valorizar-se como a pessoa que é. O filme está disponível nos serviços de on demand. Márcio, o que é on demand? On demand,
para quem nasceu há mais tempo, é uma espécie de locadora digital, em que você paga para alugar o filme por um determinado prazo de horas, ou você pode comprar digitalmente o filme. Zola está disponível nas principais locadoras, como Google Play, iTunes, e pelo valor que eu consultei, está R$ 10,90 a locação. Para o filme, eu dou 4 estrelas em 5. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir abaixo, comentar o que você achou de Zola, inscrever-se no canal e compartilhar com os amigos, que todos os dias estou trazendo críticas e dicas de filmes e séries aqui para você no canal. Tchau!